Você já sentiu que algo dentro de você simplesmente mudou, como se de repente o mundo perdesse sua cor original? O que antes te motivava, dinheiro, status, reconhecimento, até mesmo sonhos antigos, agora parece distante, quase artificial. Você ainda é a mesma pessoa, mas ao mesmo tempo não é mais. Essa sensação é mais comum do que parece, e muitos a experimentam após o que chamamos de despertar espiritual. Mas ao contrário do que se romantiza, despertar não é euforia. Não é flutuar, sorrir o tempo todo, ou atingir um estado permanente de paz. Às vezes, o despertar espiritual vem como uma queda, uma morte, uma espécie de colapso silencioso da alma. E o que nos assusta é que ele chega quando menos esperamos. No meio da rotina, no fim de um relacionamento, após uma perda ou simplesmente ao abrir os olhos um dia e perceber que tudo aquilo que perseguíamos já não tem sentido. É nesse momento que surge a pergunta: o que aconteceu com a minha motivação? Por que eu parei de me importar com o que antes era tão importante? Muitos pensam que estão deprimidos, outros que perderam o rumo. Alguns tentam voltar para a vida antiga, tentam correr atrás dos mesmos objetivos, mas algo dentro não permite mais. Não encaixa. É como tentar vestir uma roupa que ficou apertada depois de crescer. E é aqui que a psicologia profunda de Carl Gustav Jung se torna uma luz poderosa. Jung não via o colapso da motivação como um problema a ser combatido. Ele o via como um sinal de que a psique estava em processo de transformação. Como o momento em que a lagarta entra no casulo e se desfaz completamente antes de virar borboleta, o que estamos experimentando nesses períodos sombrios não é o fim da vida, é o fim da identidade que construímos para sobreviver no mundo. O fim do ego, como Jung diria, e o nascimento de algo muito mais profundo. O self, o centro verdadeiro do ser, que não depende de aparência, sucesso ou validação externa. Mas chegar até lá não é simples, é desconfortável, é solitário, e quase ninguém nos prepara. Para isso, neste vídeo, vamos mergulhar juntos nessa jornada, guiados por Jung, para entender o que realmente acontece após o despertar espiritual. Vamos falar sobre o ego e seu colapso, a sombra que você precisa enfrentar, o vazio que se instala e como encontrar um novo propósito, não com base em expectativas sociais, mas com base em quem você realmente é. Talvez ao final você perceba que a perda de motivação não é o problema, é o primeiro passo do verdadeiro caminho. Na linguagem popular, o despertar espiritual é muitas vezes descrito como uma experiência mística, cheia de luz, expansão e paz. Mas a realidade é mais complexa e muito mais crua. O despertar não é o momento em que você começa a se sentir elevado. É o momento em que você começa a perceber que aquilo que antes parecia sólido agora é ilusório. A mente que antes seguia regras, metas e ideais com disciplina, começa a perceber que tudo isso era uma construção. O que colapsa primeiro é o sentido do eu. Você começa a questionar se você é mesmo quem achava que era. Jung dizia que esse colapso pode parecer uma doença, mas que, na verdade, é o início da individuação, o processo em que a pessoa deixa de ser o que a sociedade quer que ela seja, para se tornar aquilo que realmente é. É um tipo de morte simbólica. A máscara que usamos para viver socialmente, chamada por Jung de persona, começa a rachar. E o que aparece por trás disso pode ser assustador. A dor do despertar está justamente em perceber que aquilo que antes te dava estabilidade, a carreira, os relacionamentos, os papéis que você representava, não definem mais quem você é. E isso gera uma espécie de vazio, como se você estivesse flutuando sem chão, sem direção. É nesse momento que muitos tentam voltar.
voltar para o antigo emprego, para a antiga relação, para a antiga rotina. Mas o retorno nunca é completo, porque uma parte de você já viu a verdade. E não há como desver. Aqui começa a jornada interior, a jornada que Jung comparava ao caminho do herói nas mitologias. Não é sobre ascender, é sobre descer ao inconsciente, é sobre encarar a sombra, tudo aquilo que você negou em si mesmo para poder ser aceito. Por isso, o despertar espiritual não traz euforia, traz lucidez, traz silêncio e por vezes traz dor, mas é uma dor que limpa, uma dor que revela. Quando o despertar espiritual começa a rasgar as velhas camadas do ego, o que fica para trás é um território desconhecido, um terreno silencioso, onde antes havia estruturas sólidas, o ego, essa construção feita para que pudéssemos existir no mundo, com suas certezas, rótulos, papéis sociais e crenças, começa a desmoronar como um castelo de areia sendo levado pela maré. Esse desmoronamento, embora doloroso, não é um acidente nem uma falha, é um chamado profundo da alma para uma nova forma de ser. Mas no lugar do castelo, abre-se um abismo, um vazio que à primeira vista parece um buraco escuro, infinito, assustador. É um espaço onde não existem mais respostas fáceis, nem os alicerces da antiga identidade. Aqui muitos se perdem. Sentem-se solitários, desnorteados, como se estivessem caminhando numa noite sem estrelas. Mas esse vazio não é o fim. Ele é o útero do renascimento. Dentro dele, a alma encontra seu silêncio mais verdadeiro, o silêncio da essência. É nesse silêncio que a sombra se revela. A sombra é essa parte de nós que escondemos, que rejeitamos, que empurramos para os cantos escuros da psique. São os impulsos que nos assustam, as emoções que julgamos erradas, as feridas que preferimos não tocar. Jung dizia que a sombra é o nosso lado desconhecido, não porque seja necessariamente mau, mas porque é o que ainda não foi integrado. E é na coragem de olhar para essa sombra que reside a verdadeira libertação. Encarar a sombra não é fácil, é um confronto íntimo e profundo, onde somos desafiados a aceitar não só o que gostamos em nós, mas também aquilo que nossa mente racional rejeita. É a jornada para reconhecer o humano inteiro, com suas luzes e sombras. Ao integrar essa sombra, ela se transforma, de inimiga torna-se aliada. A força que parecia nos ameaçar se torna a fonte mais genuína da nossa vitalidade. No vazio que assusta, começa a brotar uma nova semente, o self, a totalidade do ser que Jung descreveu como o centro do nosso eu mais verdadeiro. É, a partir desse espaço, que nasce o sentido autêntico, não imposto pelo mundo, mas descoberto no silêncio interior. Mas esse processo é lento, cheio de resistências. Muitas vezes, o medo nos leva a fugir, a buscar novamente as velhas certezas. Outras vezes, a dor parece tão intensa que duvidamos se vale a pena continuar. Mas é justamente nesse momento de escuridão que o verdadeiro despertar acontece. O caminho do autoconhecimento, da individuação, nunca foi suave. É o caminho do herói que desce ao abismo para retornar com uma nova. L'horizonte e a sombra, esse lado oculto, é o guia silencioso que nos mostra as partes que precisam ser acolhidas para que possamos renascer. Depois do colapso do ego e da perda da antiga motivação, você se vê frente a frente com algo muito mais assustador e, ao mesmo tempo, mais profundo. A sombra. A sombra é aquela parte de nós que tentamos esconder, negar ou rejeitar. É tudo. Aquilo que nossa persona, o eu socialmente aceitável, não quer admitir. Raiva, medo, inveja, dúvidas, fraquezas, traumas, mas também potenciais esquecidos, dons reprimidos. Jung dizia que o encontro com a sombra é uma das etapas
mas dolorosas e necessárias para o crescimento espiritual e psicológico. Porque para realmente renascer, não basta deixar morrer o ego falso. É preciso integrar essa sombra, acolher essas partes rejeitadas. E é nesse processo que o vazio interior se revela. Esse vazio que tanto assusta não é um buraco negro onde nos perdemos para sempre. É um espaço sagrado, um terreno fértil, um espaço onde o antigo já se foi e o novo ainda não nasceu. É como se a alma se retirasse do barulho do mundo, do conflito constante, para um silêncio profundo. Um silêncio que nos obriga a olhar para dentro, sem distrações. Nesse silêncio, o vazio não é ausência, mas potencial. Potencial para que algo genuíno nasça. Mas para que isso aconteça, a sombra precisa ser reconhecida sem medo, sem se esconder atrás de justificativas, fugas ou distrações. Esse é um momento de coragem radical. Olhar para suas feridas, para os monstros interiores, para o lado sombrio da sua história pessoal, porque só ao reconhecer a sombra, o vazio se torna um campo fértil. É como o inverno rigoroso que prepara a terra para a primavera. E essa passagem pelo inverno da alma é o verdadeiro caminho da individuação. É a jornada onde o self começa a emergir em seu esplendor genuíno, longe das máscaras e ilusões. Talvez por isso Jung tenha dito que a sombra é a fonte da vida criativa, pois quando aceitamos o que está oculto, libertamos energia vital para criar, transformar e amar de forma autêntica. No fundo, essa jornada nos convida a um paradoxo essencial. Para encontrar sentido, precisamos primeiro enfrentar o vazio. Para alcançar a luz, precisamos habitar a escuridão. E é aí, nessa dança entre sombra e vazio, que a verdadeira motivação renasce, não como a antiga chama do ego, mas como uma luz interior que jamais se apaga. Depois da árdua travessia pelo inverno da alma, onde a sombra foi acolhida e o vazio reconhecido, o caminho começa a revelar um novo horizonte, o encontro com o self. Na psicologia junguiana, o self não é simplesmente o ego ampliado, nem um ideal inalcançável. É a totalidade da psique, um centro unificador que transcende as máscaras e fragmentos da persona, da sombra e das complexas dinâmicas internas. Esse encontro com o self é uma experiência profunda e muitas vezes silenciosa. Não se trata de uma epifania ruidosa, mas de uma reconexão serena com o que você é em essência. É como um círculo que se fecha após um longo ciclo de desintegração e caos. Na prática, esse processo se manifesta na reconstrução da identidade. Não a identidade imposta pela cultura, família ou expectativas externas, mas uma identidade nascida da integração das várias partes internas. Agora, em vez de fragmentos dispersos, começa a emergir uma unidade. Mas essa unidade não é rigidez nem imobilismo, é uma fluidez que permite aceitar as próprias contradições, aceitar os paradoxos da existência humana, é a coragem de ser inteiro e vulnerável ao mesmo tempo. É nesse momento que você descobre que a verdadeira motivação não vem de fora. Não está na aprovação social, no sucesso material ou nas máscaras que você usava. Ela nasce da conexão com seu núcleo mais profundo. É um fogo que arde silenciosamente, uma luz que não se apaga diante das tempestades da vida. Essa luz é o self atuando no mundo, guiando decisões, inspirando criatividade e estabelecendo relacionamentos autênticos. Mas o caminho não é linear. Mesmo ao se aproximar do self, haverá momentos de dúvida, de medo, de sombras que insistem em retornar, porque o processo de individuação é um movimento constante entre luz e sombra, ordem e caos, perda e ganho. É uma dança que dura toda a vida. E essa é a beleza do despertar espiritual verdadeiro. Ele não
Promete paz constante, mas a possibilidade de viver com profundidade e integridade. Com essa nova base, você pode caminhar com um sentido mais verdadeiro, mesmo diante da incerteza. Você está reconstruindo seu mundo a partir de dentro. E essa reconstrução é o alicerce da verdadeira liberdade. A sombra não desaparece simplesmente quando começamos a caminhar em direção ao self. Ela permanece como uma presença constante e necessária. Afinal, a sombra é tudo aquilo que negamos, reprimimos ou tememos dentro de nós mesmos. Integrar. A sombra é reconhecer essas partes, não para rejeitá-las novamente, mas para acolhê-las como componentes essenciais do nosso ser. Este processo é difícil, pois exige coragem para olhar para dentro sem se perder no medo ou na culpa. É um convite a aceitar que, assim como a luz, a escuridão também habita em nós. Quando aceitamos essa dualidade, começamos a perceber que a sombra não é um inimigo, mas um guardião de verdades profundas. Ela traz mensagens escondidas, energias reprimidas e potenciais não explorados. A integração da sombra traz equilíbrio, permite que as emoções conflitantes coexistam em harmonia, que os desejos contraditórios se unam e que a persona se torne mais flexível e autêntica. Esse equilíbrio se manifesta no dia a dia, nas escolhas que fazemos, nas relações que construímos e no modo como encaramos a vida. É um equilíbrio dinâmico que precisa ser cultivado continuamente. E é justamente essa prática constante que promove a maturidade espiritual. Não se trata de alcançar a perfeição, mas de viver plenamente, com todas as nossas imperfeições. A sabedoria da sombra nos ajuda a lidar com as adversidades, a resistir às crises e a crescer em resiliência. Ela nos conecta com a humanidade comum, quebrando ilusões de superioridade e separação. Por isso, a sombra integrada é também uma ponte para a compaixão, por nós mesmos e pelos outros. Quando reconhecemos nossa escuridão, entendemos melhor a dos outros. E esse entendimento gera empatia, perdão e amor mais profundos. O caminho da integração. Da sombra não é linear nem fácil. Haverá resistências, recuos e confrontos internos. Mas é um caminho de amadurecimento que torna a jornada do despertar mais sólida, mais rica e mais verdadeira. E assim, o despertar espiritual se transforma em uma vida espiritualmente plena, onde luz e sombra coexistem em equilíbrio. O despertar espiritual não é o fim do caminho. É só o início da travessia, depois da queda da persona, da jornada pela sombra e do mergulho no inconsciente, o que resta é silêncio. E é no silêncio que algo novo começa a brotar. Não vem da mente, vem do centro. Aos poucos, você percebe que não precisa mais ser alguém, nem provar nada, nem fugir de si mesmo. Agora você está mais presente, mais humilde, mais inteiro. A espiritualidade deixa de ser fuga da realidade e se torna forma de estar no mundo, não como mestre, nem como mártir, mas como alguém que aprendeu a escutar. Você já não busca respostas fora. Aceita que algumas perguntas não têm resposta e ainda assim vive. Esse é o verdadeiro retorno. A travessia interior fez de você um outro, alguém capaz de caminhar no mundo sem se perder nele. Você volta para os mesmos lugares, mas seus olhos veem diferente. Volta aos mesmos vínculos, mas agora sem se aprisionar. Volta ao cotidiano, mas carrega dentro de si o sagrado. O mundo não mudou, mas você sim, e essa é a maior revolução.